O que é metabolismo mesmo? Metabolismo do nitrogênio. E era para falar porque o metabolismo do nitrogênio ele é associado com o metabolismo do carbono. Então isso é muito estudado em fisiologia, a relação CN, carbono e nitrogênio nos vegetais. Tá? Olha que legal. Quais são as formas? Alguém poderia me falar um composto que tem nos vegetais, inclusive nós que tem nitrogênio nele? Proteínas. As bases nitrogenadas. A pergunta é: vocês têm material genético dentro de vocês nas células? Nós temos? Sim. Eu tenho. Vocês têm ou não? A pergunta é: de onde que vem o nitrogênio que está nas minhas bases nitrogenadas? De onde que vem? Vem dos aminoácidos? Aí eu pergunto: de onde que vem os nitrogênios dos aminoácidos? Olhando para trás, eu tenho nitrogênio dentro de mim, os vegetais têm nitrogênio dentro deles? Tem. Aonde estão os nitrogênios? Principalmente nas proteínas, nas bases nitrogenadas. Eu pergunto: aquele nitrogênio presente nas proteínas, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Lá tem nitrogênio? Tem. De onde que ele veio? Eu tenho nitrogênio em mim, nas minhas bases nitrogenadas, nas proteínas, nas enzimas do meu corpo? Tem ou não tem? Tem. De onde que vem o nitrogênio que está dentro de mim, que está dentro de você, que está nos vegetais? Existem formas de nitrogênio disponíveis na natureza. Então existe o N2, que é o nitrogênio atmosférico. Existe o NO3, que é chamado de nitrato. Vocês tiveram essa aula já com a Afonso, né? Nitrato. Tá? Então vocês vão ter semana. Nitrato. NO3, NO3 é o nitrato. Vocês agrônomos vão ouvir falar de nitrato durante muito tempo. Porque essa forma na natureza que é o NO3 é parte de adubos, nitrato. Existe uma outra forma na natureza que é o NO2, chamado nitrito. Existe uma outra forma na natureza que é o NH4, chamado amônia. NH4, amônia. NH4, amônia. Então, existem quais formas que tem na natureza? Nitrogênio, que chama N2, atmosférico. Tem o nitrato, nitrito e amônia. 4 formas distintas de nitrogênio. Assim como ocorre nos vegetais, tem formas que os vegetais não conseguem absorver. Aí vem a pergunta: qual é a forma, no caso dos vegetais na natureza? Esse aqui, por exemplo, NO3, N2, está no solo. Então, NO3, nitrato, é encontrado no solo. Os vegetais conseguem pegar a forma de nitrato. Existem 1, 2, 3, 4 formas. Qual é aquela preferencial? Tem essas formas. E qual que é a forma preferencial que os vegetais pegam o nitrogênio que está disponível na natureza para os vegetais assimilarem? Qual é a forma preferencial? Qual é a forma preferencial? Qual a forma preferencial? É o nitrato. NO3 é a forma preferencial. Qual é uma forma que os vegetais não conseguem pegar de maneira nenhuma? Qual que é? O nitrogênio atmosférico. Aqui vem um conhecimento bastante interessante. Muitas pessoas fazem uma rotação de culturas e plantam, antes de plantar um milho, por exemplo, plantam leguminosas. Aí eles fazem a colheita
do produto das leguminosas, depois incorporam aquela planta, o restante, né, do vegetal, no solo, porque aí fala assim, é fonte de nitrogênio. Isso eu não entendi. Como que uma planta pode ser fonte de nitrogênio? Então, as leguminosas, principalmente, são capazes de transformar o quê? O nitrogênio atmosférico em nitrogênio incorporável, que é o NH4 amônio. E quem é que faz isso? Bactérias do solo chamadas risóbios. E os risóbios, essas bactérias do solo, os risóbios, pode rodar aqui. Vamos rodar, roda aí. Aqui já passou tudo. A técnica ainda não. Vai lá. Só os risóbios são bactérias do solo, são capazes de pegar o quê? O nitrogênio, a atmosfera, e transformar em amônia. Na forma de nitrato, na forma de nitrito e na forma de amônia, os vegetais conseguem pegar no solo. Existem adubos fertilizantes que têm na formulação nitrato de amônia. Duas formas, nitrato e duas formas. Eu pergunto, os vegetais conseguem pegar essa forma de adubo? Sim ou não? Sim. O nitrogênio, e é legal eu mostrar para vocês. O nitrogênio, então, ele é absorvido em diferentes formas. Aquela preferencial é a nitrogênio. Você quer dar uma planta, um adubo, vou comprar um adubo lá para a flor lá de casa, está precisando de nitrogênio, a folha está ficando amarela. Qual formulação que eu vou pegar? A base de quê? Forma preferencial é o nitrato. Então ela pega rapidinho o nitrato, porque é a forma preferencial. Ela pega nitrito? Pega, mas não gosta muito não. Ela pega amônio? Há um problema sério no amônio. Qual que é o problema do amônio? Da amônia, a amônia vem do sinalzinho que está aqui em cima. Qual o problema do NH4? O problema é seríssimo. Qual que é? Tóxico. Extremamente tóxico para os vegetais. E aí os vegetais, olha que loucura. Os vegetais você acha que eles estão crescendo nesse momento agora, sim ou não? Sim. Qual uma característica importante que dá para os vegetais que eles estão assim felizes das vidas? Tem muito o quê? Água o quê? Água o quê? Água o quê? Disponível aonde? No sol. Vai dentro da lá na nuvem. Está onde? No sol. Tem água disponível. Tem uma outra coisa também feliz na vida dos vegetais. Então, o que tem? Tem o quê? Tem luminosidade? Tem luminosidade? Está cheio de luminosidade em qual forma? Em quais comprimentos de onda? Você tem à vontade. Ó, se os vegetais são crescentes, tem uma outra coisinha também. Tem uma outra coisinha. O que tem? Tem. O que está acontecendo? Qual o mineral, qual o elemento que tem disponível? Você pode falar que está disponível para o vegetal para ele poder crescer, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Nitrogênio. Obviamente, CO2, tem que ter água, tem que ter o que também? Nitrogênio. Nitrogênio faz parte das proteínas, faz parte das. Você vê, por exemplo, fala três compostos, três moléculas que têm nitrogênio na estrutura deles. Três. Aminoácidos, nós já falamos deles. Qual outro? As bases nitrogenadas, os ácidos nucleicos. E o terceiro, muito importante, que eu falei vários. Clorofila tem nitrogênio nela. A deficiência de nitrogênio, que cor que fica a folha? Por que fica amarelada? Responde do jeito que a senhora quer. Qual que é? O que ocorre com as clorofilas constantemente? Como é que chama essa degradação das clorofilas? Quem é que degrada elas então? Uma delas sai de nós, degrada elas. Uma outra maneira de se ocorre degradação de clorofila, tem que haver o que logo depois? Para aquela planta estar verdinha. Se ela está verdinha, teve degradação, bota uma folha também amarelada. Se teve degradação, vocês estão olhando para mim, olha para os palmeiras. Teve degradação ou não?
Porque constantemente ocorre a degradação. As clorofilas são degradadas pela luz, não há como a gente filtrar o tipo de luz que chega nos vegetais. Então tem degradação. Mas por que está verde? Houve o que depois? Síntese, houve degradação, mas houve o que? Para que houvesse, para que haja síntese, o que tem que ter também disponível para a formação da clorofila? Tem carbono na clorofila? Tem ou não? Tem carbono lá no molécula de clorofila, está cheio, mas tem que ter um outro elemento, dois outros elementos importantes. Qual que é? Magnésio e nitrogênio. Então, se a plantinha está verdinha, bonitona, o que você pode falar para mim? Eu posso fazer pergunta dessa na prova. Se a planta está verde, o que você me diz sobre aquele vegetal? Várias coisas. O que você pode me dizer sobre os vegetais? Sobre a relação que eu estou falando aqui. O que tem disponível para aquela planta? Tem nitrogênio disponível para a planta. Se a planta está verde, está tendo o quê? Síntese de? Quer dizer que o nitrogênio foi o quê? Absorvido. Se ele foi absorvido, em qual planta? Então ele estava disponível para a planta na forma de N2, atmosfera? Não estava, né? Estava na forma o quê? Podia até estar, se a planta fosse o quê? Uma leguminosa, uma planta do tipo C3, C4 ou câncer? C3. Uma planta do tipo C3, muito bem. Então, o que você pode falar? Só um pouquinho, tá vendo? O que você pode falar então dos vegetais? Quando eles estão verdinhos, bonitões lá, aquela palmeira ali. O que você me fala dela? Ela não está deficiente. Não está deficiente, está verdinho. Não está deficiente de nitrogênio. Por que não está deficiente de nitrogênio? Tem uma mudança de Reação de clorofila. A folha está totalmente, a folha está verde, né? Aí você tem que voltar atrás, falar o quê? Como ocorre constantemente a degradação de clorofila, ou integração, e mais para que haja síntese, tem que haver o quê? Dentro da planta, nitrogênio o quê? Nitrogênio mais outra coisa, magnésio. Então, aquele solo, por incrível que pareça, eu posso estar invertendo. O que você me fala daquele solo ali? O solo aqui da UFLA. Vocês podem chegar lá perto do reitor da UFLA um dia e parabenizar o reitor, professor João Crisóstomo. Professor João Crisóstomo, prazer. Eu saí falar para o senhor que o solo da UFLA são bastante nitrogênio disponível nas plantas. Parabéns. Parabenizar o reitor por adubar todo o campo da UFLA, porque os vegetais são todos o quê? Verdes. Então, se você vê um vegetal agora com a folha meio amarelada, tem um problema. Qual é o problema da folha amarelada? Possivelmente a deficiência de quê? Tem uma plantinha lá, as folhas mais velhas, uma palmeira ali. O que está acontecendo? Fala para mim sobre a deficiência de nitrogênio. Por que a planta está ficando amarelada? Pode ser uma folha velha, aí ela está... Folha velha não. Fala, por que a planta pode ser uma planta novinha, está toda amarelada? Porque sempre ocorre uma degradação. Logo, haverá quebra da clorofila. Quebra da clorofila, correto, aí. Aí, assim... Está tendo síntese? Não. Por que não está tendo síntese? Porque ele não tem Não está tendo o quê? Ou pode ser, mas se você vê nitrogênio, qual outro elemento? Então por que está ficando amarelo? Aí o clorofeno vai sobressair, a cor do clorofeno vai sobressair. Os pigmentos carotenoides vão sobressair por quê? Por que eles ficam amarelinhos? Porque os carotenoides são difíceis de serem o quê? Não vão ser degradados. Aí a gente fala assim, prevalece os carotenoides, porque eles sempre estão ali, os carotenoides sempre estão ali. Esse é o motivo pelo qual as folhas ficam amarelas. Uma das características importantes uma das características importantes de folha amarela é deficiência de nitrogênio. Então, visualização e deficiência de nitrogênio. Folha amarela, principal causa é deficiência de nitrogênio. A questão dos carotenoides, não há nitrogênio na composição deles? Não há nitrogênio. É só carbono e hidrogênio na cimento, os carotenoides.
cadeia de carbono, hidrogênio, oxigênio. E qual a característica do corpo? Por que eles são difíceis de ser degradados? É uma estrutura, cadeia longa com várias ligações. Então, confere. Então, muito bem. Existe, então, na sequência, mais barato. Olha que loucura. Tá vendo a setinha para cá, ó? A setinha mostra o quê? Se o vegetal incorpora Plantas têm outros pigmentos principais no ciclorofila. Se for qualquer trabalho que a gente tiver algum elemento que ela use, vai acontecer o quê? Vai ficar amarelo também? a folha, se for deficiência na folha, pessoal, se eu. Sim, vai ficar amarelo. Deficiência de nitrogênio vai ficar amarelo. Eu não tenho aqui agora, mas eu posso mostrar para vocês. Não sei se o Afonso mostrou a tapoeraba roxa. Que cor que é a tapoeraba roxa? Pergunta, essa folha tem nitrogênio nela, sim ou não? Sim. Muito ou pouco? Tem clorofila nela? Sim. Que cor tem que ser dele? Roxo. Uma defesa da planta. O roxo, que é uma cor viva, os vegetais, os animais não gostam muito do roxo, não. Então a defesa da planta é ter pigmentos, principalmente as chamadas antocianinas, nos vacúolos, não estão no cloroplasto. Então, nos vacúolos ali dá aquela pigmentação. Então, se você olhar uma tapoeraba roxa e falar assim, só tem roxo. Não. Mas não, a hora que você quebra a folha assim, dá uma rasgada nela, você vai ver, é uma das coisas que tem mais clorofila. No entanto, a quantidade de antocianina, olha que legal, a antocianina nos vacúolos sobrepõe a quantidade de clorofila existente naquela folha. Então a folha fica roxa. Então existem vários outros pigmentos. O que nós estamos falando são os pigmentos cloroplastídeos, que são as clorofilas. Então, uma tapoeraba, eu diria que dificilmente você vai ver essa deficiência, porque a antocianina sobressai, inclusive, sobre a clorofila. Então, se não há síntese de clorofila, você vai continuar vendo o roxo. Como que No caso de plantas na qual você vê a coloração verde, é a coloração amarela da folha. Da tapoeraba roxa, aí vai ter que fazer uma análise foliar para ver a quantidade de nitrogênio dentro daquela folha. Mas os vegetais, vamos dizer assim, vegetais grandes culturas, é tudo verde, a coloração é verde, então você vê a deficiência daquela folha. Pode ser nitrogênio ou magnésio. Aí tem a experiência, mas o que grandes fazendeiros, vai vocês vão fazer isso também, é a análise do solo. Aí você tem certeza se tem ou se não tem deficiência de nitrogênio. Tá? Muito bem. Aqui é uma reação bastante interessante. Para aqui, ó, a setinha. Forma de nitrato, ele é reduzido a o nitrito, e essa reação ocorre aonde? A reação ocorre aonde? Então a redução do nitrato ao nitrito ocorre no citoplasma. A redução do nitrito a amônia ocorre onde? No diferentes o quê? Localização. Então é compartimentalizado. Parte ocorre em uma parte da célula, outra parte ocorre em outra parte da célula. Mas a setinha vai para onde? Se o vegetal incorpora nitrito, ele forma nitrato? Não. A setinha volta? Não. De nitrito vai para onde? Amônia. Então, só ocorre a reação em direção à amônia. As leguminosas já formam amônio diretamente, mas a reação na maioria dos vegetais vai tudo de onde? De nitrato, nitrito vai para onde? Amônio. Tá? Esta reação ela é o quê? Reação ela é o quê? Compartimentalizada, e ocorre o quê? Enzimas que fazem essa reação. Como é que chama a enzima que reduz o nitrato a nitrito? Para vocês não esquecerem, é sempre o anterior. Então, nitrato a nitrito. Quem é que
e reduz. Então é chamado de redutase do nitrato a nitrito, é redutase do nitrato, né? É famosíssimo. Quem lá no setor do trabalho, no setor de fisiologia, tem lá um laboratório só faz pesquisa em cima da atividade dessa enzima. Vocês não acreditam o que tem sobre a atividade da redutase do nitrato. Então tem um professor doido lá que só trabalha com isso aqui. Tem um outro mais doido que só trabalha com isso aqui também. Os professores doidos lá da fisiologia, tudo trabalha com a tal da redutase do nitrato. Eu sou um dos mais normais lá, vocês poderiam ver como é que é o nível lá, né? Que loucura. Então, redutase do nitrato reduz o nitrato a nitrito. Esta reação aqui também é uma enzima, que é também uma redutase. Se a redutase do nitrato reduz o nitrato a nitrito, a redutase do nitrito é com izinho aqui. O nitrito reduz quem? O nitrito a amônio. Então essas enzimas são enzimas chaves para os vegetais. Principalmente, pois não? Posso fazer uma pergunta que não tem tanto a ver assim com o assunto? Pode. Na amostra do solo não sai nitrogênio. Como é que eu vou estimar o nitrogênio do solo? Você vai sair na amostra do solo, mas não nitrogênio, vai sair a quantidade de nitrato, a quantidade de nitrogênio disponível para os vegetais. Mas na análise Você tem análise total dos minerais, não é só de um. A combinação de todos você vai achar qual é a eficiência. também, ninguém sabe. Não, ela fala a combinação dos demais, você não pega de um, você pega uma análise solo total. Nitrogênio, cálcio, magnésio. Aí vocês vão ter uma disciplina, ela no solo, né? Vocês vão ter agora. É fertilidade do solo. Agora você pega no solo, você vai ver. Pela análise é mais barato, porque como é que você sabe, por exemplo, se há deficiência ou não no solo? Então, para cada cultura, existe uma quantidade mínima de minerais no solo, mínima. Então é baseado nisso. Meu solo está deficiente de nitrogênio, mas para uma cultura sim, para outra não. Então depende da cultura que você está trabalhando. Tá? E aí vai ver se você vai, no caso, a atividade de nitrogênio, você faz análise foliar. Tá bom? Vários minerais você pode fazer do solo, do solo e da planta. Então, se tem deficiência na planta, eu vou olhar a análise foliar. Para cada cultura existe um mínimo de mineral na folha. Você tem análise mineral. Existe no solo também. Você nunca faz apenas de um elemento, você faz de todos os elementos. Aí você vai ver. Você tem uma coisa muito legal. É feito aqui no departamento de ciência do solo. Aqui, ó. Inclusive, tem maneira de você. Como é que eu falo? Tem um catálogo que explica como é que você vai coletar as folhas, vai ser folha mediana, de baixo, de cima, folhas novas, faz uma apanhada geral da planta. Então, para você, eu falo, você vê se tem uma quantidade ou não de elementos na planta, análise foliar feita aqui no solo e também é feita a análise do solo aqui no departamento de ciência do solo. Faz as duas. Vamos lá. A atividade da redutase do nitrato e a atividade da redutase do nitrito, há uma diferença das duas. Quem poderia me falar uma diferença das duas? Exatamente. Então a redutase do nitrato é uma enzima citoplasmática. É uma enzima encontrada no citoplasma. Muito legal. Então a redutase do nitrato ocorre lá no citoplasma e a redutase do nitrito ocorre onde? Nos cloroplastos. Olha que coisa legal aqui agora. Para que essa reação ocorra, há necessidade de energia. Tá? Então, a energia, o poder, energia, nesse caso aqui usado o poder redutor. Aqui usa NADH. Então, pergunta: qual a reação que ocorre a produção de NADH no citoplasma?
Ciclo de Krebs, eu acho. Ciclo de Krebs ocorre no citoplasma. Ciclo de Krebs ocorre no citoplasma? Não. Ciclo de Krebs ocorre aonde? Mitocôndria. Então, não é o NADH que vem do ciclo de Krebs. Vem de onde? Onde produz NADH no citoplasma? Glicólise, muito bem. Então, esse NADH que vem da glicólise. Vem da glicólise. E a redutase do nitrito, ela também precisa de um poder, redutor. Então aqui é a ferredoxina, chamada FD também, FD, ferredoxina. Perguntou onde é que tem ferredoxina? Primeira fase da fotossíntese. Tem? Faz o quê? Muito bem. Fase fotoquímica da fotossíntese. Fase fotoquímica da fotossíntese. No caso da fotossíntese está fixando o quê? Está fixando o quê? Carbono, muito bem. Informando o quê? Glicose. Então, baseado nisso aqui que a gente fala aqui, o metabolismo do carbono está relacionado com o metabolismo do nitrogênio. Por quê? Porque para que ocorra a fixação de nitrogênio, utiliza-se o quê? Metabólitos, utilizam-se compostos presentes, produzidos pelo ciclo do carbono. Ou seja, a fotossíntese está diretamente associada ao metabolismo do nitrogênio. Olha que coisa legal. Ou seja, para que essa reação ocorra, para que a reação da passagem e redução do nitrito a amônio, é necessário um composto lá da fase fotoquímica da fotossíntese. Então, para que ocorra não a assimilação, mas a incorporação do nitrogênio nas plantas, é necessário que elas façam o que também? Fotossíntese, olha que legal. Então, uma coisa leva a outra. Os vegetais estão fazendo fotossíntese. Está verdinho aqui, ó. Está fazendo fotossíntese. Tem o que disponível para os vegetais? Tem a ferredoxina, correto? Se tem a ferredoxina disponível para os vegetais, vai acontecer a redução do nitrito amônio. Mas se os vegetais estão crescendo, tá jóia, está precisando de quê? Energia. Se está precisando de energia, a glicose que foi feita lá na fotossíntese, ela tem que ser o quê? Quebrado. Então aquele NADH produzido lá no citoplasma pode ser utilizado para o quê? Ao invés de ser transformado em ATP lá na cadeia de transporte elétrico, né? A respiração, esse NADH é utilizado para o quê? Reduzir o quê? Nitrito. Ou seja, o metabolismo do carbono está diretamente associado ao metabolismo do nitrogênio. Super legal, né? Professor, isso aí é como uma planta pega nitrogênio e coloca, forma clorofila a partir dele? Só, eu vou chegar lá um pouquinho mais na frente ainda. Espera um pouquinho para você entender, tá? Muito bem. Metabolismo do nitrogênio, então, como que o metabolismo do nitrogênio está associado ao metabolismo do carbono? Só tem nitrogênio dentro da planta em função dos vegetais metabolizarem o carbono. Na produção de carbono ocorre um poder redutor da ferredoxina. E está onde está localizada a ferredoxina? Nos cloroplastos. Muito bem. Baseado no que eu falei aqui agora, uma pergunta, essa é uma clássica da fisiologia. Baseado nisso, perguntasse para vocês, vocês entenderam agora. Então a ferredoxina, aonde que ela está localizada? E ela é essencial para que ocorra a redução do nitrito a amônio. Aonde que ela está localizada? No cloroplasto. Quer dizer, então, que esta reação que está aqui, a redução do nitrato até
amônio só ocorre nas folhas. Sim ou não? Pode acontecer no caos também. Por quê? Então, todo caule de planta vai ter isso aí. Pode acontecer na raiz, por exemplo? Hein? Olha que está lá no quadro. Lá. Não, por isso é cloroplasto. Por que essa reação está acontecendo no cloroplasto? Por que ela está acontecendo no cloroplasto? Necessita do quê? Para que essa reação ocorra, eu preciso o quê? Ferroxina. De onde que vem a ferroxina? Fotossíntese. Onde é que ocorre a fotossíntese? A fase fotoquímica da fotossíntese ocorre aonde? Folha. Aonde dentro da folha? Nos cloroplastos. Então aqui faz muito sentido. A ferroxina é um intermediário lá da fase fotoquímica, do esquema Z, que ocorre aonde? Onde é que ocorre a fotossíntese? Qual organelo? Qual parte da planta? Nos cloroplastos. Então a ferroxina está no cloroplastos. Faz sentido, faz? Aqui não ocorre no citoplasma, essa parte de nitrato nitrito? Ocorre no citoplasma? Sim. E é o citoplasma, uma reação do metabolismo do carbono que ocorre aonde? No? Que fornece NH. Então, qual parte da respiração que ocorre no citoplasma? Olha lá. Qual que é? Glicólise. Então faz sentido, faz? Baseado no que está aqui, a redução do nitrato até amônio só ocorre. Todas as células têm citoplasma? Sim ou não, hein? Células vivas, células funcionais, fotossinteticamente ativas. Tem gente que não sabia o que é uma célula fotossinteticamente ativa. Uma célula que está fazendo o quê? Fotossíntese. Né? Então vamos lá. A redução do nitrato amônio ocorre quando a célula está funcionando. Então ela tem citoplasma? Sim. Se não tiver, seria uma célula? Então, se não tiver citoplasma, é célula. Então a célula tem citoplasma, belezinha. Mas cloroplasto, toda célula tem cloroplasto? Não. Somente aquelas que fazem o quê? Fotossíntese. Muito bem. Então, aqui beleza. Toda célula tem. Se necessita da ferroxina do cloroplasto, a redução do nitrato amônio só ocorre nas folhas. Pode ocorrer na raiz, sim ou não? Não. Se nós olharmos aqui, olha, vocês poderem ver aqui, olha aqui, ó. Nitrato entrando aqui, ó. Nitrato subindo. E acontecendo aonde? Redução do nitrato a nitrito. Está acontecendo redução do nitrito a nitrato aqui na raiz? Não. Agora vê esse outro desenho aqui, ó. Nitrato entrando, está no solo, tá? No solo entrando na raiz, que é a raiz, tá vendo? Ó, raiz, caule e folha. Entrando aqui, olha. Opa, que é raiz? Opa, raiz. Nitrato lá? Nitrato. Leguminosa? N2, tá vendo? Então, nitrato ou nitrito? Opa. Tem uma coisinha errada aqui, ó. Tem jeito disso aqui ocorrer? Eu coloquei no quadro. Tem jeito ou não tem? Tem que ter uma coisinha diferente. Tem que ter uma coisinha diferente que está aqui. Primeiro que não tem o que na raiz. E eu falo da raiz lá da terra mesmo. Não tem o que? Não tem o que? Clorofila, não tem o que? Não tem cloroplasto na raiz, não tem cloroplasto. Então, consequentemente, não vai ter o que? Não vai ter o quê? Ferroxina, não tem ferroxina, mas o Renato colocou que está acontecendo redução, e algumas plantas reduzem o nitrato a nitrito lá na raiz. Nem o nitrato a nitrito, né? Olhando essa setinha para cá, até chegar nesse tal de NO, que é o nitrogênio orgânico. Eu vou mostrar daqui um pouquinho o que é o nitrogênio orgânico. Ou seja, mais uma vez, baseado no que eu tinha colocado aqui no início, toda redução do nitrato amônio só ocorre aonde? Nos células que estão fazendo o quê? Fotossíntese. Tem jeito desta reação ocorrer em células que não estejam fazendo fotossíntese? A resposta é sim. Essa planta, por exemplo, aqui, ela faz isso. Ela pega o nitrato lá no solo, tá vendo? O nitrato lá no solo.
entrou ali, tá? E vai até o tal de nitrogênio orgânico, tá? Então, toda a reação, aí sobe o nitrogênio orgânico, sobe o nitrogênio. Toda a reação de nitrato, amônio, até nitrogênio orgânico ocorre na raiz. E lá na raiz não tem o quê? Não tem o quê? Redoxina, não tem o quê? O que tem que ser trocado? Nós vamos trocar então alguma coisa, vai eliminar o citoplasma? Tem jeito de eliminar o citoplasma? Não tem, porque você abre os trocados. Mas tem jeito de eliminar quem? Cloroplasma, por quê? Porque na raiz não tem o quê? Cloroplasma. É uma célula comum, não tem cloroplasma. Mas tem uma coisinha que é necessária para que essa reação de redução do nitrito amônio ocorra. Professor, mas o citoplasma ali você vê que o NO3 vira NO2, então já vimos no cloroplasto. De nitrito, tem jeito de eliminar essa parte aqui de ser o cloroplasto, às vezes acontecer tudo no citoplasma, é isso que eu estou falando, tem jeito lá. Parece que aonde que ocorre isso? Aonde que ocorre? Raiz, porque na raiz não tem o quê? Cloroplasto. Mas se na raiz não tem cloroplasto, e essa redutase do nitrito necessita da ferrenoxina, mas aqui não tem cloroplasto aqui embaixo. Correto ou não? Então tem que haver o quê? Outro poder. Tem que haver o quê? Outra fonte. Pode ser esse poder redutor aqui? Não, tem que ser o quê? Outro poder redutor. Qual que é e quem falar ganha 5 pontos? Quem falar, está escrito no caderno de vocês. Quem falar ganha 5 pontos. Hã? Não tem nada, já. Fala de praia. Hã? É bactéria? Não. Não, a retrasosina está lá, ué. Bioftina está lá na cloroplasto, faz fotoquímica da fotossíntese, aqui não tem cloroplasto. O NADH? Hã? O NADH? NADH não. NADH está lá no citoplasma. O NADH está aqui também. O NADH está lá no citoplasma. Está no caderno de vocês. Isabela, NADPH. Existem duas funções do NAD que está escrito no caderno. Olha para trás aí. Existem duas funções. Vai lá para trás. As pessoas, vocês olharem na anotação. Existem duas funções do NADPH. Qual que é a primeira? O meu professor de milho, antigamente, professor Andrade, professor, nossa, surgiu aqui, Marco Antônio Andrade. O senhor Marco Antônio Andrade, um dia chegou na sala de aula, lá na agricultura, vocês vão ter aula lá no departamento de agricultura. Existem 2 motivos para plantar milho. E lá assim, dois motivos para poder plantar milho. Eu anotei 2 motivos. Aí ele falou assim, a pérola do professor Marco Antônio Andrade. Uma vocês já sabem, a outra nem precisa dizer. Até hoje eu não sei qual é o motivo de plantar milho. Por favor, você sabe, ó. Então, eu falei para vocês, né, igualzinho o professor Marco. Existem 2 ações do NADPH. Primeira delas, qual que é? Atua onde? Na fase o quê? Aonde? Fase bioquímica? NADPH? Você perde seus pontos tudo para trás. NADPH existe aonde? Fase o quê? Fotoquímica da fotossíntese. O NADPH produzido na fase fotoquímica da fotossíntese é utilizado aonde? Fase bioquímica para fixação do CO2, carbono, muito bem. E outra produção de NADPH? Produzido na respiração. Não fala bobeira não, você perde seus pontos. Produzido aonde? Está escrito no caderno aí, velho? Hein? RP. O que quer dizer RP? Renato Paiva. Rota das pentose fosfato. Rota das pentose fosfato. Muito bem. Então, existem 2 locais onde o NADPH é produzido. Um é na fase fotoquímica da fotossíntese. O NADPH produzido na fase fotoquímica da fotossíntese é utilizado aonde? Fotoquímica da fotossíntese é utilizada aonde? Na fase bioquímica para fixação do CO2. Isso é o que? Fotossíntese. Mas existe uma outra rota que produz o NADPH. Qual que é a outra rota que produz o NADPH?
rota das pentoses fosfato que ocorre aonde? Aonde? Ó, no citoplasma. No citoplasma. Que produz o NADPH. O NADPH produzido na rota das pentoses fosfato, ele é utilizado aonde? Na fixação de No metabolismo de hidrogênio, no lugar lá da ferrinoxina, para que ocorra a redução aonde? Nas raízes principalmente. Então elimina-se na raiz, elimina quem? Elimina quem na raiz? Cloroplasto, correto? Tudo ocorre aonde? No citoplasma. A rota das pentoses fosfato ocorre aonde? No citoplasma. A enzima mesmo, apesar do Mesma enzima. Então, o que vai determinar é o poder redutor que está sendo utilizado. Né? não passou a lista de presença na escolha. Não passou a lista de presença na escolha. Lista de presença, não passou ali. Aí, no caso, o NADPH ele vai ser usado para transformar o nitrato em Nitrito em amônio. No caso, o nitrato ocorre no citoplasma. amônia é sinônimo de nitrogênio orgânico. Não. Cadê a amônia? A amônia está aqui. Nitrogênio orgânico é diferente de amônio, tá, gente? O amônio está aqui, ó. Esse certinho. Nitrogênio orgânico é outro. É o próximo assuntinho que eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais legal isso aqui. Um conhecimento super imenso que eu vou passar para vocês agora. Nitrato aonde? No Sol. Entra na? Sobe pelo? Chega aonde? Na folha. E aqui na folha que ocorre a atividade com a enzima? Com a enzima? Aí, ó. De nitrato a redutase do? Nitrato. Isso é redutase do nitrato. Então, e da redutase do nitrato, aí vai em todas as reações. Então, qual que é a enzima-chave, tá? Enzima-chave da redução do nitrato amônio. É a redutase do nitrato ou redutase do nitrito? Ou seja, uma vez a reação começou, ela vai parar onde? Ao final. Ela não para aqui, ó. Ela não está parando aqui, ó. Ela continua, tá vendo certinho? Que ela continua até formar o quê? Amônio. Então a enzima-chave é redutase do nitrato. Se a redutase do nitrato formar nitrito, a redutase do nitrito também trabalha. Ou seja, a enzima-chave da redução do nitrato amônio é a redutase do nitrato. Se trabalhar com essa enzima aqui, não é bobeira trabalhar com ela. Se essa aqui trabalhou, vai chegar à produção de amônio. Entendeu? A enzima-chave, a reação-chave desta da incorporação do nitrogênio é a primeira reação, redutase do nitrato. Isso que está acontecendo aqui ocorre nas leguminosas. Então, aqui, exemplo, soja, feijão, ocorre essa reação aqui. O que quer dizer que ocorre essa reação aqui? Vou dar um exemplo. Esta planta aqui, tá? É a seringueira. Seringueira. E aqui é o cafeeiro. Olha que coisa legal que eu vou mostrar para vocês na seringueira. O que ocorre na seringueira? Nitrato aonde? Por que eu estou colocando nitrato aqui? Por que o nitrato, a gente sempre
Fisiologia a gente conversa muito sobre nitrato. Porque os professores, a ala doida da fisiologia, você conversa, bom dia, para ele fala assim, bom dia nitrato, ele já fala em nitrato. Ele trabalha com nitrato o dia inteiro, ele sonha com nitrato. Né? Qual que é? Preferencial de absorção do hidrogênio. Então, no caso da seringueira, olha que coisa legal. Qualquer dia, vocês poderiam falar a diferença da seringueira com a diferença da soja? Então, olha para vocês verem, N3 é incorporado na raiz. Quem cantou aqui? Redutase do nitrato. Ô, NO2, duplo amônio. Então teve atividade todinha, toda aquela atividade que teve aqui embaixo, teve ou não teve? Teve. Muito bem. E agora, olha o que ocorre no caso do cafeeiro. Nitrato no solo não tem? Nitrato no solo? Olha para vocês verem. Nitrato pode formar nitrogênio orgânico? Pode. Se pode formar, qual a enzima que atua na raiz? Redutase. Redutase do nitrato, porque ela, uma vez iniciando a reação, vai ter atividade na outra também. Oh, mas engraçado, né? Olha que legal. O nitrato que entrou aqui na raiz, que entrou na raiz do cafeeiro, ele também pode formar o quê? Vai até o final da reação do nitrogênio orgânico. Mas ele também pode fazer o quê? Ele pode fazer o quê também? Ir para a folha. Aqui na folha tem atividade de quem? Redutase do nitrato. Olha que coisa mais legal, hein? Então olha que loucura aqui na história do cafeeiro. O nitrato pode ser reduzido. Olha agora o tempo que eu estou falando. O nitrato pode ser reduzido na raiz e na folha. Aqui no caso da seringueira, o nitrato é só reduzido aonde? Na raiz. Na raiz. E no caso da soja, o nitrato é reduzido aonde? Na folha. Na folha. Olha que legal, hein? Olha a diferença. Vamos de novo, para ver se vocês entenderam. Seringueira, redução do nitrato até hidrogênio orgânico, redução do nitrato. Ele fala assim, a redução do nitrato ocorre aonde? Na raiz. Na raiz. No caso do cafeeiro, Na raiz e na folha. ocorre na raiz e na folha. E no caso da soja, do feijão, Na folha. ocorre aonde? Na folha. Então eu estou mostrando aqui uma planta, um vegetal, que a redução do nitrato só ocorre aonde? Na folha. Estou mostrando aqui um vegetal que a redução do nitrato ocorre aonde? Na raiz. Estou mostrando aqui uma planta que ocorre a redução do nitrato aonde? Na raiz. Na raiz e na folha. Antes de dar prosseguimento, quem falar onde é que tem uma seringueira ganha 5 pontos. Vocês passaram na frente dela todos os dias. Todos os dias não, com certa frequência. Onde tem uma seringueira? Lá embaixo, perto do ponto do mamute. Aonde tem a seringueira? Subiu no morro. Onde não? Na praça. Não tem nenhuma seringueira. Aonde tem uma seringueira? Não, não começa a chutar não. Onde é que tem uma seringueira? No canteiro central. Hã? Não, nenhuma seringueira no canteiro central. Qual é do setor de fisiologia? Aonde tem uma seringueira? Aqui no Campos da Ubra, desculpa, aqui no Campos da Ubra, né? Lá tá cheio. Onde tem seringueira? Tem 1, 2, 3, 4. Na floresta? Acho que é perto da fisiologia, entre a fisiologia e um. Uma outra salinha que tem de lá, perto da esquina ali. Essa linha perto da esquina é a prefeitura do campo. Prefeitura do campo. É, a linha acertou, ganhou 5 pontos. No passeio entre a fisiologia, umas árvores grandonas, assim, ó. Como é que é a semente da seringueira ganha mais 5 pontos? Como é que a semente da seringueira parece com? A semente da seringueira é alada? É um chute? Não. A semente da seringueira parece com? Hein? O coquinho parece com, não é coquinho também não. Não é a palmeira não. Mas lá dentro. Entendeu? Parece com? Hã? Não. Parece. Ele falou o que eu quero ouvir. Parece com? Hein? Vocês nunca viram, é verdade, vocês estão chutando. Parece com ovo de codorna. Muito bem. Vocês vão ver daqui a um tempo lá, tiver lá no estacionamento da fisiologia, um monte de ovo de codorna. Isso não é ovo não, é semente de seringueira, mal barato. Então entre a fisiologia e a prefeitura existe, passa lá para vocês poderem ver que é a seringueira. E atrás, lá do lado
tem um setor ali de descarte de materiais de laboratório, ali do lado tem várias seringueiras plantadas. É um professor lá da fisiologia que trouxe seringueiras lá do Pará, viu? Lá do Pará mesmo, trouxe para cá e teve durante anos uma pesquisa grande de seringueira. A ideia dele era fazer um consórcio de seringueira com cafeeiro, tá? Seringueira com cafeeiro. Não teve gente produtora aqui que aderiu à ideia, não. Então, eu passo lá para vocês poderem ver, tá? Tem seringueira aqui na UFLA, olha o que vocês veem. Tem aqui. Onde é que tem bambu gigante? Ah, não. Isso é para a próxima aula, eu vou pensar onde é que tem bambu gigante aqui na UFLA. E quem me falar onde é que é vai ganhar 5 pontos. Muito bem. Vamos lá. Fisiologistas têm que estar atentos para ver onde é que tem o quê. Eu vou começar a perguntar umas coisas para vocês. Onde é que é a curva da jaqueira? Onde é que é a curva da... Onde é que tem uma jaqueira? Uma jaca? Lá embaixo, descendo aqui onde passa o mamute, tem vários pés de jaca. O mamute passa no campus inteiro. Professor. Tem castanheira aqui. Castanheiro também tem uma. Tem castanheira, várias castanheiras. Onde é que tem jaqueira? Onde é que tem jaqueira? Se une do outro lado da Tem algum estacionamento aqui na UFLA que tem uma jaqueira? Que o pessoal não. Estacionamento, tem a vaga, você chega assim, olha, essa vaga é minha, aí você estaciona o seu carro lá. Tem ou não tem? Tem estacionamento debaixo de uma jaqueira? Aonde que fica? Talvez se vocês acharem, quem sabe uma hora eu vou perguntar, ganha 5 pontos. Oi, Cudê? Se vocês não viram, você acabou de ganhar. Vamos lá, o que é que isso aqui me fala? Olha que coisa legal. Esse é um conhecimento simplesmente fantástico, que eu tenho o prazer de passar isso para vocês. O que isso aqui fala? Se a formação de nitrogênio orgânico depende da atividade de quem? Resultado de novo? Pode ter atividade resultado da onde? Na folha, na raiz, na folha aí? Raiz. Isso vai depender da espécie da planta. Tá? Todas as plantas, tem plantas que ocorre a redução na raiz, tem plantas que ocorrem na folha, tem plantas que ocorrem tanto na raiz quanto na folha. Isto me dá uma vantagem na hora de eu fazer qual atividade? Qual manejo? Muito bem, adubação nitrogenada. Ora, por que isso vai me falar uma vantagem na hora de eu fazer uma adubação nitrogenada? Você pode adubar folha. Se a redução só ocorre na folha, que você está adubando, você está fazendo uma adubação foliar, aonde que você vai aplicar o adubo seu, já que você tem a chance de fazer uma foliar ou uma adubação no solo. Olha para vocês poderem ver. Se só ocorre na folha, para que você vai dar nitrato lá na raiz? A planta vai ter que assimilar o nitrato. Está entendendo? Vai ter que levar lá para a folha. Então essa planta aqui é mais vantajoso se você está precisando realmente corrigir uma deficiência, você fazer adubação onde? No solo ou na folha? Você vai fazer adubação foliar. Olha que coisa mais legal. Você está lá na fazenda, você está no agrônomo da fazenda, chega o dono da fazenda e fala assim, pô, parece que está tendo uma deficiência de nitrogênio aqui. Tem duas maneiras de aplicar, ou eu aplico na folha foliar ou eu aplico no solo. Aí para você, o que eu vou fazer? Você, como é que é o negócio? Vai ser, porque se for no solo é um trator, né? Se for na folha é outro, né? É avião, é o né? Tá entendendo? Já no caso da seringueira, se eu tivesse que fazer uma adubação foliar, que tamanho que é a seringueira? O tamanho da seringueira é um arbusto assim? Que tamanho que é essa? Esse é o ponto. É uma pequena, igualzinho. Seringueira dá igualzinho grama. Baixinha? Qual que é a altura da seringueira? Bem alto. Mais alto que o prédio da fisiologia, dá aí uns 15 metros de altura. Tá? Então como é que você vai adubar 15 metros de altura? Se fosse foliar, complicado, né? Então a seringueira já fez uma coisa muito legal. Ocorre a redução só onde? Na raiz. Ela já pensou no futuro dela. Então, seringueira, adubação apenas no solo. E no caso do cafeiro? O que você pode fazer? A adubação pode ser tanto foliar quanto no solo. Ocorre
A rapidez vai ser a mesma coisa da fixação do nitrogênio. Olha que coisa legal, então. Aonde ocorre, vamos lá. Como é que você fica sabendo aonde você vai, se você está assim num laboratório, você tem todas as ferramentas disponíveis e chegou uma pessoa e perguntou para você assim, ó, olha, você pode agora decidir para mim aqui, ó, se eu vou fazer adubação nitrogenada no solo ou na folha, o que você faz? Qual a espécie? Não sei qual é a espécie, mas o que você vai fazer para poder descobrir se você vai colocar no solo ou na folha? Joga na folha, se não responder, porque ela só absorve. Você não tem tempo não. Você vai Identificar onde tem a enzima resultado do nitrato. Perfeita a sua resposta. Uma maneira mais simples de você ver onde é que ocorre a redução é ver a atividade de quem? A redutase do nitrato. Se tiver a atividade da redutase do nitrato somente na folha, fica onde? Na folha. Agora, se você vê a atividade de redutase do nitrato somente na raiz, lá embaixo. Se você vê a atividade de nitrato nas duas, pode ficar nas duas. Então, por isso que existe um setor aonde chega, né? Existe um marcador, vamos dizer assim, de adubação. Qual que é esse marcador de adubação? Qual que seria? A atividade da enzima, olha que legal. Então, por isso que existe um setor lá, uma parte do laboratório todinho, que só trabalha com a atividade da redutase do nitrato. É uma barata. Só trabalha com isso. A importância que tem dessa enzima. E o milho? O milho é uma gramínea. O milho, boa pergunta. O milho para mim é igualzinho ao cafeeiro. Tá? Aí vai ter que ter de cultura. Então, com o passar dos anos, começou. Aqui o pessoal, esse professor que faz atividade, trabalha com cegueira, ele começou a fazer várias dessas atividades em espécies lá da Amazônia, para ver como é que é, em cima e embaixo. Varia, não tem? Não é atribuído a leguminosas, não é atribuído a gramíneas, é espécie dependente. Tá? Professor, qual que é mais eficiente? A redutase do nitrato na raiz ou na folha? Como eu disse, é espécie dependente. Tá? No caso da deficiência está aparecendo no cafeeiro, é mais interessante jogar na folha, porque é por ali que vai precisar, ou tanto faz até nesse caso? Excelente pergunta, o que você faria? Eu imagino que seria melhor jogar na folha, porque a planta Totalmente utilizado, né? Lá, a deficiência está lá. Mas isso aí vai depender das condições, né? Você está querendo. Se tem tempo, muito bem. Se tem tempo, joga no solo. Mais simples, né? Tá? Você tem um produto para jogar na folha que é diferente do solo, entendeu? Agora não tem, então, claro que tem. São vários fatores, né? Que influenciam. Ótimas perguntas. Muito bem. Então existe uma maneira de você ver, existe uma maneira de você ver, primeira coisa, a atividade da redutase do nitrato. Antigamente o pessoal fazia uma outra coisa também, olha que loucura. Qual que seria? Faz um corte aqui, ó, no caule. Cortou no caule, olha. O que vocês me falam? Agora eu vou fazer uma análise da seiva que está lá dentro do floema. Lá no floema. O transporte é feito via floema. O que eu posso ver, hein? Você está transportando, se eu só acho na seiva, somente o que? Nitrato, eu posso achar só nitrato, correto? Pode achar o que? Nitrogênio orgânico, eu vou falar daqui um pouco, e posso achar o que? Tanto nitrato como nitrogênio orgânico. Isso já me fala uma coisa muito importante. Se achar só nitrato, ocorre aonde a redução? Na folha. Se achar só nitrogênio orgânico, ocorre aonde a redução? Na raiz. Se achar tanto nitrato quanto nitrogênio orgânico, ocorre onde? Tanto na raiz quanto na folha. Mas qual que é o mais rápido? Qual que é o mais fácil de ser feito? A atividade da redutase do nitrato. Grandes fazendas, pessoal, grandes corporações, o pessoal tem experiência. Já bate o olho e já sabe. Tá? Mas, para ter precisão, qual que é? Precisão mesmo, qual que é? Redutase do
Alguma pergunta? Sim. Isso que você disse de cortar o caule e analisar o que tem problema. É para identificar onde que ocorre a Você tem uma planta, você quer saber aonde que ela reduz. Se é na folha ou se é na raiz. Ou se é nos dois.